Ezequiel capítulo de número 37. Verso de número 1 a seguir. Os irmãos encontraram? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Verso 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, meu Deus, um som de chocalho, e ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Uau, diga comigo assim: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Obrigado por nos conduzir até aqui e nos trazer diante da sua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu creio em nome de Jesus que nesta noite, juntos, nós podemos fazer o maior culto da história. Nós cremos em nome de Jesus, e por isso nós te pedimos, Pai, que cada palavra liberada sobre a nossa vida hoje nós possamos tomar posse dela. E nós vamos sair daqui nessa noite, Senhor, debaixo de um ato profético, porque nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Por favor, tome os vossos assentos em nome de Jesus. Tome os vossos assentos, tenham liberdade de adorar, magnificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Esse texto, como eu disse, ele é muito conhecido de todos. Nós passamos durante uma semana aqui, o Profetizando 2021. Muitos leram esse texto, mensagens foram ministradas em cima desse texto. Mas Deus colocou algo no meu coração nesta noite, nesta tarde, e eu quero compartilhar com você em nome de Jesus Cristo que aquilo que Deus profetizou no meu coração, e eu quero que isso desça para o seu coração também. As nossas atitudes, elas são responsáveis em gerar um momento profético. Eu escrevi essa semana uma frase e compartilhei com os irmãos: toda crise é um momento oportuno para ser gerado um momento profético. Existem crises que Deus permite na nossa vida para que nós possamos gerar esse momento profético. Muitas vezes nós temos a tendência de recuar diante das crises. Nós olhamos para as circunstâncias e a nossa tendência quase sempre é olhar para as crises com um olhar negativo, olhar para as crises com um olhar de descrença, de falta de fé. Nós passamos um ano de fato, 2020, dificílimo. Passamos um ano de 2020 com muitas percas. Passamos um ano de 2020 com muitas situações, com uma possibilidade mínima de entendimento da nossa parte. Mas quando nós olhamos para cada crise gerada, e a palavra de Deus vai nos revelando isso no decorrer dos textos, é este o momento em que Deus levanta alguém para ser uma voz no meio do caos. O caos está estabelecido, e isso é fato, não dá para negar. A economia está confusa, a política está confusa, a saúde mundial está confusa, os governos não se entendem mais, o próprio governo interno da nossa nação já não se compreende mais. Quando eles conseguem achar uma possível cura, alguma contra-reação existe. E tudo isso eu entendo que é Deus estabelecendo um tempo de governo, tempo de confiança.
Um tempo em que nós vamos nos achegar nele e nós vamos entender que a medicina não vai poder resolver o problema, que não é a nossa situação financeira, o nosso co-status que vai nos manter vivos. Morreu durante essa pandemia homens pobres e homens ricos. Morreu nesta pandemia homens poderosos que tinham condições de pagar os melhores médicos. Por que isso, pastor? Porque Deus está estabelecendo um tempo de confiança nele. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos isso de uma forma muito clara. A situação do vale de ossos secos é conhecidíssima de todos, porque a Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Ezequiel é levado ao vale de ossos, há uma ordem de Deus para ele. Ele chega, a Bíblia diz que ele analisa tudo o que está ali, e a declaração do profeta Ezequiel é: os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos fala de impossibilidade. Sequíssimos fala de muito tempo que aqueles corpos foram deixados ali. Sequíssimos fala que na visão humana não havia possibilidade alguma. Mas uma pergunta surge no meio da visão, e a pergunta é: poderão viver esses ossos? Pastor, Ezequiel poderia ter saído dali sem ver o milagre? Diga sim. Porque o que moveu o milagre de Deus naquele lugar foi uma atitude, uma decisão do profeta de, no meio do caos, crer que Deus está no controle e liberar uma palavra profética sobre aquele lugar. É isso que Deus está estabelecendo nesse tempo, levantando homens e mulheres com capacidade de dependência, de olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dizer assim como Ezequiel disse: ó soberano Senhor, tu o sabes. Mas sabe o que mais me preocupou, pastor Cristiano, durante essa crise? Foi o recuo e a falta de fé dos próprios crentes. Pastor, crente também morre com essa pandemia? Morre. Pastor, Deus também recolhe os seus servos durante esse processo que nós estamos vivendo de caos? Sim. Mas nós acabamos de cantar: e quando enfim chegar a hora em que a morte... Aí a gente canta com o peito cheio, mas quando o jornal noticia morreu mais um, a gente diz: não, não creio mais, eu já não acredito mais, eu quero ficar vivo, eu não quero. E olha para mim, para você entender, em nome de Jesus, nesse tempo de caos, a única coisa que Deus está querendo estabelecer na nossa mentalidade cristã é o dinheiro, o status, a medicina, a política. Nenhum deles vai conseguir nos manter. O único que pode fazer alguma coisa e mudar a circunstância é o nosso Deus. É por isso que Ezequiel olha para o vale e diz: estavam sequíssimos. Mas quando Deus pergunta: podem viver? A Bíblia Sagrada diz que ele responde: tu sabes, Senhor. Esse tempo de caos, Deus está estabelecendo um tempo de confiança, um tempo que eu e você iremos confiar nele, um tempo que eu e você cremos que se não for a mão do Senhor, nós já estamos perdidos. Mas quando nós cremos que a mão do Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos dirige, a mão do Senhor é que está sobre as nossas vidas, nós iremos viver um tempo extraordinário. Pode alguém estar lá fora profetizando o caos, pode alguém estar dizendo que não vai dar certo, mas nós estamos como o salmista Davi: enquanto todos me olhavam, eu levantava a minha cabeça e dizia: o Senhor é o meu guardador. O Senhor é o nosso guardador. Pastor, precisamos ter cuidado muito, precisamos nos precaver, é claro. Mas o momento em que nós reconhecemos a soberania de Deus, nós entendemos uma coisa. E aí eu uso uma frase do pastor Cláudio Duarte, eu brinco sempre com isso, mas é uma brincadeira muito séria. Todos nós estamos na fila
E a próxima senha pode ser a nossa. Todos nós estamos na fila. Nós estamos cada dia envelhecendo. Nós estamos cada dia perdendo o nosso vigor. Porque isso é fato. Depois dos 30 anos, não é assim, pastor Cristiano? Muda toda a nossa rotina a cada 10 anos. Esses dias eu brincava com meu filho. Eu disse: filho, quando eu ouvia meu pai falando que não conseguia comer isso, aquilo, eu tinha 20 anos de idade e comia de tudo, irmão. E tudo, se deixasse. Agora hoje qualquer coisa, o estômago já não aceita mais, o fígado já rejeita, a bile já não. Mudou o ritmo do nosso corpo. E nós estamos partindo para um ápice, para um momento só. Para um momento em que nós iremos nos encontrar com Cristo. Mas preste atenção nisso em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos com nossos pés sobre a terra, é função nossa não aceitarmos o caos ser instalado. É função nossa ser voz profética de Deus sobre a terra. É função nossa ser a voz de esperança para um povo que está em crise. Ezequiel é a voz da esperança para esse povo. A Jaqueline é a voz de esperança para esse povo. A Larissa é a voz de esperança para esse povo. O Gilmar é, a pastora Cleonice é. Nós somos a voz de esperança para esse tempo de crise. Deus está estabelecendo um tempo de soberania, de confiança, de dependência. E cabe a mim e você agora entendermos em nome do Senhor Jesus Cristo que esse caos instalado, cabe a nossa decisão e a nossa atitude de reverter esse quadro. Todo dia pela manhã quando orarmos: Senhor, muda a história. Senhor, livra o seu povo. Senhor, reveste, Senhor, a circunstância. Cabe a nós tomarmos essa decisão. Como nós olhamos para essa circunstância? Com olhar crítico. Como nós olhamos para essa circunstância? Com olhar humano. Olha, Ezequiel está no meio de um exército que havia morrido há muito tempo. Os corpos ficaram ali anos expostos ao sol, à chuva e aos animais. O que resta agora é só ossos. E ele faz questão de dizer: estavam todos sequíssimos. Uau! Já pensou se fosse nós, Larissa? E aí, Larissa, será que revive esses ossos? Senhor, esses ossos reviver, mas nunca. Olha o Gilmar. Só está brincando com a minha cara, Senhor. Mas um homem que, dependente de Deus, que crê na soberania de Deus, a primeira resposta dele é: tu sabes, Senhor. E quando ele dá esta palavra, uma voz liberada sobre a vida dele diz: então profetiza sobre esses ossos. Verso 4 diz: então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Em todo o caos, Deus vai ter que levantar uma voz profética. E eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você faça parte disso. Ontem nós tivemos uma reunião com os nossos grupos e eu disse: a palavra de ordem para esse ano é almas. A palavra de ordem para 2021 é gerar discípulos. A palavra de ordem para 2021 é ganhar pessoas para o reino de Deus. É fazer o reino de Deus se movimentar em direção àquilo que Deus estabeleceu. Aí, mas alguém vai dizer: pastor, mas essa pandemia aí dá medo no povo. É verdade, irmão. Tem gente que ficou neurótico. Tem gente que ficou neurótico. Tem gente que se escondeu dentro de uma casa. Aí vai no mercado e traz os alimentos de lá. 10 pessoas tocou no alimento. Um estava infectado. Mas ele não abraçou ninguém, não cumprimentou ninguém, não. Um dia eu falei aqui, disse: irmãos, os supermercados são os maiores transmissores. Todo mundo toca e nós tocamos também. Aí sabe o que nós fazemos? Nos escondemos. Por quê, pastor? Porque o nosso medo nos faz deixar de enxergar o que Deus pode fazer em vista do que o homem não pode fazer.
profeta está olhando para o caos e uma pergunta surge, irmãos. Eu amo a estratégia de Deus, porque Deus não faz aquilo que eu não faço primeiro. A estratégia de trabalho de Deus é sempre essa. Larissa, você crê? Crê, então marcha e entra no Jordão. Josué está com o povo diante do Jordão, está olhando para mais de 2 milhões de pessoas, está olhando a terra prometida, está dizendo, vamos atravessar como? Aí Deus diz assim, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Aí vem Josué, prepara o povo, e a ordem de Deus é, agora pegue os sacerdotes, a arca do concerto, e os sacerdotes vão marchar na frente, 2.000 côvados de distância o povo, 800 metros a 1.000 metros de distância. O povo vai olhando de longe, mas enquanto que os sacerdotes vão marchando, o povo vai marchando também. Senhor, mas e quando chegar no Jordão? Continua marchando. Aí vem Josué e dá ordem para os sacerdotes, e os sacerdotes começam a pisar na água. E eu começo a imaginar que cada pisada que eles dão, cada marchada, é um incômodo para algum deles. Estão olhando um para o outro dizendo, e aí, o que é que vai acontecer? Não sei, a ordem de Deus foi marchar. De repente o Espírito Santo de Deus sopra. A Bíblia diz que vem um vento e deteve toda a água do Jordão, e o rio para de correr. Agora a terra está seca para o povo de Israel que vem vindo atrás marchar. O que eu entendo na estratégia de Deus é, Deus nunca vai fazer por nós aquilo que é responsabilidade nossa primeiro. Pastor, eu tenho fé. Mas você tem fé como? Só falando? Ou você tem fé agindo? Porque a verdadeira fé não é a que fala, é a que age. A verdadeira fé é a que se move em direção ao que Deus já falou para você. A verdadeira fé é aquela que se move a respeito daquilo que Deus já ministrou sobre a sua vida. Deus fez uma promessa sobre a minha vida, irmão. Por que eu preciso de outra confirmação, e de outra confirmação, e de outra, e de outra, e de outra? Deus já liberou uma palavra, então cabe a mim agora decidir marchar. Deus já liberou uma palavra sobre a vida da Larissa. Por que ela precisa de novo de uma confirmação? A decisão da Larissa agora é marchar em direção àquilo que Deus prometeu. Deus já liberou uma palavra para o pastor Cristiano. Por que agora ficar esperando uma confirmação? É marchar em direção àquilo que Deus prometeu. E é isso que o profeta Ezequiel está fazendo. O profeta Ezequiel olha para o vale de ossos secos e diz, Deus me deu uma palavra, e a palavra é ossos secos. Uau, meu Deus. Ouçam a palavra do Senhor. A palavra é de quem? Do Senhor. Tempo profético de Deus na nossa vida não é sair falando o que dá na nossa cabeça. Fala 10 vezes, eu vou comprar um carro novo, e comprou. Fala 10 vezes, eu vou comprar uma casa nova, e já está garantido. Não, tempo profético é você entender que uma palavra foi liberada do céu para o seu coração. Tem gente que não vai acreditar no tempo profético de Deus sobre a sua vida. Tem gente que não vai crer naquilo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. Tem gente que vai ver você se movendo em direção à promessa e não vai entender aquilo que você está fazendo. Então entenda uma coisa, você precisa de uma palavra só, a palavra do Senhor. A palavra que ecoa do céu para a sua vida e diz, profetiza a esses ossos. Alguém disse para mim há poucos dias atrás, disse, pastor, eu gostei desse tema, Anos da Novidade, eu vou colocar também. Disse, querido, é um direito seu, mas essa palavra foi liberada para a minha vida e para aqueles que estão debaixo do nosso pastoreio. E eu vou profetizar durante todo esse ano de 2021 para a nossa igreja, que é um tempo de novidades. Agora, se o Espírito Santo de Deus liberou esta palavra para você também, use o poder da palavra profética e faça isso. Há um tempo novo de Deus sendo estabelecido, e nós iremos tomar posse disso em nome de Jesus. Meu Deus.
pergunta para você hoje é: qual seria a sua resposta para Deus, se nesse caos Deus dissesse algo para você? Qual seria a sua resposta para a voz de Deus, para esse caos estabelecido sobre a sua vida? Não sei de que forma que é, se é financeiro, se é conjugal, se é familiar, eu não sei qual é. Ou se é a pandemia que te prejudicou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: como você responderia a Deus hoje, caso Ele perguntasse a mesma coisa que perguntou para Ezequiel? Se Deus hoje, Larissa, dissesse: Larissa, eu posso curar essa enfermidade? Qual seria a resposta da Larissa? Se Deus hoje perguntasse para Juliana: Juliana, eu posso te levantar para as nações? Qual seria a resposta da Juliana? Se Deus hoje perguntasse para nós, pastora Cleonice, se nós cremos naquilo que Ele está estabelecendo, qual seria a nossa resposta? Eu quero responder: tu sabes, Senhor. Debaixo da sua soberania tudo pode dar certo. Debaixo do teu governo tudo pode acontecer. Debaixo do teu poder todas as coisas podem se tornar possíveis. Aquilo que não existia pode, Senhor, vir à existência. Ontem eu falei com os grupos de conexão algo muito importante. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, chega para um grupo de pescadores e diz assim: vem comigo. Para quê? Porque eu quero fazer vocês pescadores. Já somos, não, de homens. Estou parafraseando o texto. Não está assim não no texto. Mas eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo: eu quero fazer vocês pescadores. Aí um olha para o outro e diz assim: mas nós já somos pescadores. Eles dizem: não, de homens. Sabe por quê? Porque Deus só potencializa aquilo que já está em nós. Deus só potencializou a experiência que esses homens têm no mar e com peixes, e só potencializou isso dizendo: agora vocês vão pescar homens. Esse novo tempo de Deus não é algo que vai surgir do nada, não. É algo que Deus já estabeleceu e às vezes nós deixamos passar. São oportunidades que já bateram na nossa porta e nós não aproveitamos. E Deus vai trazer outra vez. Pastor Luciano diz: Deus vai fazer algo novo de novo. Porque Ele está trazendo aquilo que já existe, liberado sobre a nossa vida. Há uma palavra de Deus de um tempo novo sobre a nossa vida. Mas do que, pastor? Daquilo que nós deixamos passar, daquilo que nós perdemos, daquilo que nós não conseguimos resultados anteriormente. Mas Deus vai colocar de novo diante de nós, para nós tomarmos posse em nome de Jesus Cristo e usarmos toda a fé que nós possuímos para realizar o propósito de Deus. Podem viver esses ossos? Olha a mentalidade de Ezequiel: se um dia já esteve vivo, o Senhor pode fazer de novo. Tu sabes, Senhor. Olha o que diz a sequência do texto. O verso número 6: porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, descobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí o verso 7 é que eu acho mais extraordinário: e eu profetizei conforme, diga conforme, a ordem recebida. Conforme a ordem recebida, eu profetizei. Conforme a ordem recebida, eu profetizei. Aprenda uma coisa: ninguém precisa crer naquilo que você profetiza, mas você sim. Já pensou se um dos amigos de Ezequiel estivesse lá e olhar para Ezequiel, já que ele ia dizer: Ezequiel, você não vai pagar esse mico não, vai? Tu vai sair aqui com a mão estendida no meio desse monte de osso, dizendo: torna a ter vida. Outro diria: Ezequiel, você acredita mesmo nisso? Você está louco? Se os amigos de Ezequiel estivessem lá, preste atenção nisso,
muitos não creriam naquilo que Deus mandou Ezequiel fazer. Aí vou te dar uma chave aqui agora, a função de girar é sua. É por isso que parte daquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida é muito particular. Às vezes o que eu estou acabando de ministrar aqui tem um sentido para a Larissa, mas para a Juliana tem outro, o pastor Cristiano tem outro. E o pastor Cristiano recebe, independente se a Jaqueline ou o Gilmar acredita. Independente. A Juliana recebe esta palavra de empoderamento, dizendo: Deus me deu uma palavra, eu profetizei conforme a ordem que Deus me deu. Eu profetizei conforme a ordem que o Senhor me deu. Uau, meu Deus. Enquanto profetizava, houve um barulho. Enquanto eu, uau, isso é lindo, irmão. Que extraordinário isso aqui. Enquanto eu profetizava. Não foi quando eu comecei a profetizar, é enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Não vai ser instantâneo não, viu? Não vai ser assim, ó, top, aconteceu. Deus precisa que você continue profetizando enquanto eu profetizava. Já falei, Deus tem que fazer. Não. Enquanto eu profetizava. Ele está andando para lá e para cá. E o que tem lá? Ossos secos. Mas Deus disse que ia fazer um exército. Cadê o exército? E ele continuava a profetizar. Enquanto eu profetizava. E ele vai para lá e vai para cá no meio dos ossos secos. Enquanto eu profetizava. Aí começa um barulho. Uau. Um barulho começa. Vai começar com barulho. Vai começar com um barulho. Vai começar com um barulho. Oh, enquanto eu profetizava, meu Deus, houve um barulho. Ah, Senhor. E um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Sabe o que mais me impressiona? É que o tempo que os animais passaram no meio daquelas carcaças, tinha osso que estava distancíssimo de outros ossos que faziam parte do mesmo corpo. Mas enquanto eu profetizava, ossos se juntavam. Uau! Tem uma costela aqui, mas tem um fêmur a 100 metros de distância. Vai ter que acontecer, porque uma palavra profética é suficiente para fazer osso se juntar a osso. Você pode até não entender de onde vai vir, como vai vir, de que jeito vai acontecer, mas entenda uma coisa: osso se juntava a osso, enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. 2021 vai ser um ano profético. Vocês nunca viram um pastor tão empoderado igual vocês vão ver em 2021. Eu recebi uma palavra e eu quero, em nome de Jesus Cristo, crer nesta palavra e declarar através dessa palavra durante todo esse ano de 2021. Não importa onde é que está, Deus vai trazer osso e vai juntar com osso.
perdido, cadê o fêmur do corpo tal? O Espírito Santo dizendo: pode deixar que eu trago e junto. Deixa comigo que eu faço. Não interessa onde estava, Deus vai trazer. Deus vai fazer osso se juntar a osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Oh, Espírito Santo, tem algo queimando na minha alma essa noite, irmão. Tem algo que está querendo sair para fora. Tem algo acontecendo, você pode até não estar vendo, mas eu já comecei a escutar o barulho. Enquanto nós profetizamos, tem um barulho acontecendo. Primeiro você vai ter que ouvir o barulho, e o osso vai começar a juntar a osso. E quando Ezequiel olha, os corpos já estão cobertos de tendões, nervos, carne e pele, mas porém ainda não é espírito sobre eles. O que eles são nada mais do que seres inanimados. São corpos sem movimentos. O verso 9 diz: mas a seguir ele me disse: profetiza ao Espírito. Eu acho poderoso demais isso aqui. Vou falar algo para você, mas não se escandalize não. Tem palavra que você libera para a circunstância, mas tem palavra que você libera ao Espírito. Porque não tem mais capacidade alguma e não está mais ao nosso alcance. A quem que nós profetizamos? Ao Espírito. Essa semana eu disse para o Espírito Santo: já não está mais na minha alçada, agora é contigo. E eu profetizei ao Espírito. E eu profetizei ao Espírito. Senhor. E quando eu profetizei ao Espírito, eu disse: conforme o soberano Senhor me disse. Há um livro que eu li e eu estou muito impactado com esse livro desde que eu li há uns 2 anos atrás. Tim Keller escreve o livro Deus Esquecido. O poder da igreja está na atuação do Espírito Santo. Só que de alguma maneira as nossas igrejas, e eu digo nossas igrejas, digo a nível de Brasil e mundo, se tornaram místicas. Por quê, pastor Cristiano? Nós acreditamos mais em anjos se movimentando em nosso meio do que o Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias no meio de nós. Olha para quem está perto de você e diga: o Espírito Santo está no nosso meio. Uma palavra do céu já foi liberada sobre a nossa vida. Assim como Ezequiel recebeu esta palavra: profetize ao Espírito. Profetize ao Espírito. Profetize, filho de homem, diga-lhe assim: o soberano Senhor, o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Tem como você se colocar de pé, por favor?
O Espírito Santo está me dizendo nesta noite que ele não precisa de uma multidão para acreditar, ele precisa de um homem. Ele precisa de uma mulher que acredite. Oh, Yandai Sonarai. Andarava subiando, ramandaga, subiandará, mandaga. Inarayonda, subiandará, mandagaia. Esse ano de 2021 será um ano extraordinário, onde vidas se reconciliarão com o Pai. Esse ano de 2021 será um ano extraordinário, porque vidas se renderão ante a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas isso não acontecerá se eu e você não se posicionar e tomarmos uma atitude de dizer: eu recebi uma palavra profética. Eu recebi uma palavra profética e eu estou liberando esta palavra profética sobre esta cidade. Eu estou liberando uma palavra profética sobre esse estado. Eu estou liberando uma palavra profética sobre esta nação. É loucura, pastor. É loucura mesmo. Domingo nós estávamos no café da multiplicação, domingo passado. Eu havia feito de fato alguns questionamentos para Deus a respeito do ano que passamos, das adversidades que enfrentamos, dos projetos que não deram certo. Questionei a Deus se estar em Sinop era um propósito de verdade do Senhor. Nós não viemos para cá movido pela emoção, nós viemos movido por uma voz de Deus. Eu por algum momento questionei. Mas naquela manhã Deus usou aquela moça que estava dançando com a bandeira de Sinop. E ela vem e coloca aquela bandeira na nossa mão. Quando ela colocou a bandeira de Sinop na nossa mão, eu senti algo que eu não havia sentido há muito tempo. Ela não pulou, ela não colocou a mão na nossa cabeça, não falou em línguas estranhas. De uma forma muito simples, ela disse: foi Deus que trouxe vocês para cá. Esse é o lugar que Deus estabeleceu vocês. Esta cidade vai ser entregue na mão de vocês. Onde vocês colocarem as mãos vão prosperar. Onde vocês colocarem os pés vão prosperar. Mas olhar para a nossa realidade hoje, é quase impossível acreditar numa palavra como essa. Mas se Ezequiel tivesse olhado para a realidade em que ele estava, não haveria um exército de pé. Porque a realidade dele era: os ossos estavam sequíssimos. Quando aquela menina terminou de liberar aquela palavra sobre a nossa vida e retorna para o lugar dela, ela deixou a bandeira de Sinop em nossas mãos e nós começamos a clamar por Sinop. Deus levanta o pastor Luciano, que está do outro lado, e sai e caminha em nossa direção. E a palavra dele foi: não tenham medo, Sinop já foi entregue na mão de vocês. A gente é falho demais, irmão. A gente é medroso. A gente tem medo das coisas extraordinárias, das coisas grandes. Falamos sobre grandeza, mas quando elas são colocadas à nossa disposição, nós temos medo de profetizar. E
eu estou dizendo para você nesta noite, em nome de Jesus, tem algo grande de Deus sendo colocado diante de você. Então, em nome de Jesus Cristo, se empodere e disse: profetize. O que Ezequiel vai contar no seu livro vai mover as gerações. Vai se passar quase 3.000 anos e nós vamos estar pregando sobre a experiência de Ezequiel. Alguém vai ter que lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Alguém vai ter que se lembrar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pode parecer impossível hoje, mas a grandeza daquilo que Deus está fazendo hoje vai alcançar gerações, em nome de Jesus. Então ele me diz: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos, vou fazê-los sair, tirarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei vocês em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Uau! Ezequiel não está profetizando algo aleatório. Ezequiel está concretizando uma profecia que fora dada antes. Vocês vão ficar 70 anos cativos, mas vocês voltarão para a terra que pertence a vocês. Independente da sua situação, da sua circunstância, do teu problema, da crise que está sendo estabelecida hoje na sua vida, do caos que você está vivendo hoje, aprenda uma coisa em nome de Jesus: Deus vai te trazer de volta para a sua terra, para o lugar da sua prosperidade, em nome de Jesus. Agora deixa eu te falar algo. O quanto cremos definirá, uau, aonde nós iremos chegar.